lógico tem que fechar melhor, tá? A gente aqui, vamos atender o paciente. Chegamos no local, fizemos o A, o B, o C, o D. Avaliando pupilas, tá? Tenha calma na hora, faz a avaliação certinho. Quando você vai treinando, dá para você fazer bonitinho. Fiz a avaliação de pupilas desiguais, pupilas anisocóricas, certo? Desiguais, pupila anisocórica. Tem lesão? Possível lesão? Sim. O que eu vou observar? Sinal de sangramento no ouvido. Sinal de otorragia, né? Que é sinal de sangramento que vem do cérebro. Sinal do nariz. Como que se dá o nome de sangramento no nariz? Pistache, sangramento nasal. Esse sangramento nasal, pelo trauma, né, ou tem pessoas que sangram, às vezes no dia a dia, conforme cada um tem seus problemas, tá? Fisiológico. Então, nesse momento que a gente vai observar esse sangramento, também vamos observar o quê? Sinais de guaxinim. O que é o sinal de guaxinim? Olho roxo, tá? Olho roxo, dois olhos roxos, não é um olho só, tá? Dois olhos roxos. Esse sinal de guaxinim, ou hematoma, né? Retroauricular? Isso. Hematoma, hematoma, no caso, tentei lembrar, não veio na cabeça agora, equimose, retroauricular é o sinal da batalha, tá? Hematoma, como é que é o nome dele? Retroauricular mesmo? Está lá na aula, lá eu esqueci. Só até na minha cabeça. Então, olhar de guaxinim, tá? Equimose periorbital. Equimose periorbital. Equimose periorbital, hematoma periorbital, esse mancha roxa no olho, dois olhos roxos, tá? Não é muito comum acontecer de imediato na emergência, mas após meia hora, uma hora, começa a aparecer esse sangramento, tá? O sinal da batalha. O que é o sinal da batalha? O hematoma retroauricular que você falou. É uma roxidão atrás do ouvido. Esse movimento, esse trauma ocorre por movimento de aceleração e desaceleração. Quando a vítima sofre um acidente, pela energia, né, pela carga de força que tem nos impactos, através do movimento, o que o corpo faz? Chacoalha. E quando ele bate a cabeça? O que ele faz? Faz isso. Além de ele fazer traumatismo, possível traumatismo frontal de crânio, traumatismo de base de crânio. Estou falando de traumatismo de base de crânio porque ele é super importante para a avaliação de emergência do trauma? Sim, porque se eu tenho sinal de guaxinim, se eu tenho sinal de Batten, se eu tenho otorragia, sinal de trauma de base de crânio, qual que é a minha preocupação? Estabilização cervical. Eu vou fazer aspiração de vias aéreas com crânio na ponta rígida. Por que eu faço a aspiração da vias aéreas com crânio na ponta rígida? Virar e correr o risco de aspirar massa cefálica. Por quê? Eu não falei que o crânio fez isso? A base do crânio são tudo irregular. Tá? Então, quando ela tem esses ossinhos irregulares, quando eu faço um impacto, quando ocorre um impacto, o que ela faz? Ela faz esse movimento. Então, ela fratura esses ossinhos, fratura a base do crânio. Quando eu introduzo a sonda, o que acontece? O que acontece? Quando eu introduzo a sonda, o que acontece? Vai buscar massa cefálica, não vai? Oi? Isso ele faz depois que Depende, se você chegou, bateu, já identificou, você vai dizer. 18, 14, 16. Pra você ver. O que ela faz? Ela vai fazer a curva e vai Ela buscar. ela coxa. Então, se eu começar a introduzir aqui na via aérea do paciente, o que acontece? Ou ela vai para baixo, ou ela vai para cima. Então, se eu introduzo nesse sentido, ela faz isso aqui, ó, quando ela vai? Você fala. Então, por que eu faço aspiração com cano ponta rica? Isso aqui é rica, eles vão pegar e vão ver. Ela é dura e ela desce no sentido único, no sentido das vias aéreas. Está vendo aqui a posição da cana? Então, vamos trabalhar trauma de base de crânio, crânio na ponta rígida. Se eu perguntar os cuidados, por que eles vão trabalhar, atender na hora, vocês vão explicar para mim por que eu faço aspiração com crânio na ponta rígida. Para não aspirar massa cefálica, é a ponta da língua. Você já tem que ter na ponta da língua, por quê?
E na hora de fazer o atendimento, gente, eu peço para vocês não falar, tá? Eu sei que na hora do atendimento vai ter 3, 4 que vai querer, querer falar, porque lembrou. Eu sei que deixa os 4 rebolar. Se os 4 não souberem, eles vão dançar. Tá? Nossa, mas por que não pode falar na hora de errar, na hora do atendimento? É você, da equipe, tá? Então, eu quero só dizer para vocês que se nós não souber, o paciente é prejudicado. Certo? O paciente é prejudicado. Então, só quando eu perguntar, deixa a equipe sofrer o conteúdo. Que vai haver essa confusão ali na hora de não lembrar. Se respondeu, beleza. Se não respondeu, o paciente morre. Morre com essa aspiração inadequada, inadvertida, que fala, né? Das vias aéreas, tá certo? Olha, tá vendo isso aqui, ó, a diferença. Tem um que é aspiração direta e tem um que tem um sistema de válvula para você fazer essa aspiração, tá certo? Então aqui, ó, fiz a aspiração de massa cefálica, mas eu não tenho isso aqui lá no meu trabalho. Eu só tenho isso aqui. Tem também, já tive umas informações, mensura essa sonda de aspiração até o lobo da orelha. Eu não posso introduzir mais do que isso dentro da cavidade oral. Tá vendo? Somente isso, porque se passar disso vai para onde? Vai pegar massa cefálica. Certo? Ficou claro a aspiração de massa, vias aéreas, né, no caso com esse cuidado com a cana rígida, com questão de trauma de base de crânio. São duas situações: trauma de base de crânio e trauma de face. Trauma de face, trauma de base de crânio, aspiração, cana de vias aéreas, como é que é? Aspiração de vias aéreas com cana ponta rígida. Ficou claro? Beleza. Fiz a aspiração, vias aéreas liberada, né, com cuidado com a sonda, paciente sendo ventilado. Vamos dar continuação no atendimento, tá? O paciente parou. Parou. Nossa, agora que negócio, né? Ou melhor, chegamos lá, o paciente estava parado. Verifiquei pulso. Pulso, como que eu faço? Que nome que chama esse pulso? Hã? Pulso cariotídeo. Pulso? Fala, gente, pode falar. Fala com vontade, porque você tem que falar para o colega aprender. Um fica... não sai nada, né? Pode falar. Pulso carotídeo, por quanto tempo eu verifico? 5 a 10. 5 a 10 segundos. Tá? Ó, tá bem profundo. Achei o pulso, tem pulso, mas não respira. Respiração de vias aéreas. Tem corpo estranho? Sim. Tem. O que eu tenho que fazer? Rolar em bloco se eu não tiver material de respirar. Porque eu tenho que manter a liberação das vias aéreas. Se quer rolar em bloco, eu posso rolar e deixar a cabeça dele cair aqui? Não. Tem que manter uma aqui e rolar ele em bloco. Tem que rolar em 2. Consigo rolar sozinho? Sim ou não? Não. Eu praticamente estou inconsciente, não está? Se ela está inconsciente, eu não posso soltar a cervical? Se ela está inconsciente, sim. Tá? Eu vi que tem um sangramento aqui nas vias aéreas, porque ela parou de respirar com sangramento. O que eu faço? Tiro aqui rapidinho. Tá vendo? O que eu vou fazer? Ó. O que eu fiz? Não estou batendo a cabeça da vítima, estou estabilizando a cabeça da vítima, estou fazendo meu rolamento sozinho, para fazer com que esse sangue saia. Eu não consigo liberar a via aérea, mas o mínimo que eu posso fazer é tentar deslocar esse sangue para a entrada da via aérea, tá? Fazendo esse rolamento em bloco. Posso voltar na posição? Se eu fizer isso, eu entendo que as pessoas vão ver que você rolou e não deixou de estabilizar a cervical. Agora, se eu fizesse esse rolamento desse jeito, se eu fizesse esse rolamento desse jeito, a cabeça vai cair, não está inconsciente? Está inconsciente. Então a cabeça vai cair, não vai liberar a via aérea. E na verdade eu tenho que manter o quê? Um pouco lateralizado essa cabeça, e que a via aérea fique mais nesse sentido para que essa secreção saia. Adriano, na hora que eu estava fazendo o atendimento, eu não tenho lá sonda de aspiração, eu tenho lá um papel toalha, a camiseta, a toalha, eu posso, a vítima está inconsciente, o dedo, passar dentro da boca do paciente para tentar ir secando esse sangue. Se ele não estiver convulsionando, posso. Se ele não estiver convulsionando, posso. A Carol estava lá no pronto-socorro na hora, o paciente está com secreção, vomitou, né, Carol? Está inconsciente, se eu não conseguiu aspirar, porque saiu feijão, saiu arroz, não saiu arroz, feijão. Você acha que essa sonda vai aspirar arroz e feijão? Aspira, feijão. Não aspira arroz e feijão. O que eu tenho que fazer? Eu tento. Poxa, quantas vezes eu não fiz isso, cara? Pega a compressa, gás, né? Passa lá dentro para tentar tirar esse excesso. O aspirador só aspira secreção. Às vezes sai algum segmento, né, de alimento junto, mas caroço de feijão, arroz, oi?
Bem pouco, né? O Carol trabalha na ponta de atendimento aqui, ela sabe disso. Você já deve ter pegado um estado parecido. A Raiz também, né, cara? Lá em Santa Bárbara. Não sei se você já trabalhou, atendeu ou não, mas sabendo que o aspirador não aspira alimentos sólidos. Isso. Você tem que tirar com a mão. Tá? Ficou claro para vocês? Então, estamos falando de liberação de vias aéreas.